Bom dia, Alcateia! Um prazer estar aqui com vocês nesse evento maravilhoso, nesse evento que vai ficar para a história da nossa comunidade de traders aqui no Brasil e, por que não, né, nos Estados Unidos e aqui na América Latina, porque também a gente tem vários inscritos nessas outras localidades. Quero agradecer demais a presença aqui de todos que vão estar nessa maratona com a gente até amanhã, no domingo, até as 9 horas. Espero que seja 9 horas da manhã. A gente não sabe como é que vai decorrer toda a live, mas está sendo um prazer para nós estarmos organizando esse... É isso, Diogão? Exatamente. Bom dia para todos. É um prazer, é uma honra estar aqui. Agradeço a todos vocês que estão aí nos prestigiando. Agradeço toda a equipe de traders, que não foi fácil para nós movimentar todo mundo. E esperamos que a live seja tranquila, curtam bastante. É um MBA de conhecimento. A gente reuniu os melhores do mercado, os tops do mercado. Não conseguimos reunir todo mundo, pedimos desculpas porque não teve mais espaço, mas aproveitem. GG, tá contigo aí. Obrigado, Diogão. Obrigado, brother. Obrigado por a gente estar junto nessa caminhada aí. E a gente vai começar essa live, não poderia ser diferente. É um amigo, é um cara que tem um coração que eu acho que não cabe dentro dele. Ele nem sabe disso, ele só sente bater. Mas é um cara contagiante, muito feliz a estar participando dessa live. É um grande incentivador, é um cara que vem aí também me incentivando muito, como o Palex, que é outro cara que eu admiro demais, Storm, enfim, todos que estão aqui são pessoas amigas. Mas o André é um Mr. Fibonacci, é o cara que me apresentou Mark Douglas. É o cara que se preocupa com os traders, se preocupa com a nossa categoria. Então não poderia ser diferente a abertura com esse cara que é fantástico. Então eu vou chamar aqui para vocês o cara que mais entende de Fibonacci depois do Fibonacci. É ele. Ogro! Fala, GG. Obrigado, cara. Só fazer uma correção aí, meu coração não bate mais, meu coração só apanha agora. Coração de trader não bate, apanha. Verdade, acho cara. que não é só o meu, é de todos. Cada vez que o mercado vem contra, eu acho que mesmo quando não vem contra, quando está indo a favor, talvez ele apanhe mais ainda, porque dá aquela disparada. Minha esposa vinha falando, reduz a mão, um dia eu vou chegar aqui, você vai estar estatelado no chão, não precisa operar tão pesado, teu coração não vai aguentar, e é verdade, eu já operei com router instalado, pedido do cardiologista. Nossa, cara. Já operei tirando pressão para acompanhar, já vi uma vez eu operando bater 21 por 15, 21 por 15, cara. O coração apanha. Mas Brit, é um prazer, é uma honra, é um orgulho estar aqui nessa liga, nessa jornada aí de 25 horas, que com certeza não vai ser a primeira, não vai ser a última, perdão, vai ser a primeira de muitas, tenho certeza, porque você juntou uma galera muito top, mas ainda como o Diogão falou, tem muita gente top ainda no mercado para dar a sua mensagem. Eu conheci muita gente top nos últimos 1 ano e meio, né, depois que eu passei a frequentar o Twitter, que, by the way, eu me dei um lockdown temporário, porque ali você aprende muita coisa, mas também nesse clima de polarização está muito estressante, né, essa questão de pandemia, etc. Mas tem muito gestor que usa análise técnica, que opera com análise técnica, que opera até com Fibonacci, com outras técnicas. Então,
tem muita gente que não aparece, seja porque são profissionais da área que acabam não tendo tempo de ter essa interação, gestores, por exemplo, assim como traders que não tiveram, por exemplo, essa oportunidade que eu tive em 2011 de lecionar na B3 e com isso comecei a ter essa visibilidade que eu tenho hoje, né? Então, tem muita gente boa no mercado, muita gente boa, e quanto mais cedo e mais pessoas se levantarem para falar da nossa profissão, falar bem da nossa profissão, apesar de todos os riscos, todas as dificuldades, etc., a gente precisa falar bem da nossa profissão, porque ultimamente só se fala mal dela. Verdade. Só se fala mal dela. É surreal o que a gente lê aí, né? Seja talvez por motivos escusos de quem quer falar mal, seja porque a impressão que fica, graças às redes sociais, é que realmente é uma esculhambação, né? Trader parece que é uma fantasia a gente consegue derrubar esse argumento direto, na hora só de falar da quantidade de traders institucionais que tem pelo mundo, né? Não apenas no Brasil, nas tesourarias, nas prop tradings, fundos. Então, é uma profissão, e quanto mais pessoas, quanto mais profissionais se juntarem para divulgar e passar uma mensagem positiva e ensinar realmente, sem fantasia, sem dourar a pílula, né? Melhor, né? Então, parabéns aí pelo É evento, verdade. que a Não, cara, mensagem de todos nós ecoe aí pelos próximos dias, semanas, meses, anos, para que a nossa profissão pare de só ter matéria na televisão, no Fantástico, falando mal, né? Que venha um dia entrevistar um profissional de verdade que explique a profissão para os leigos, né? Você ficou mudo, GG? Opa. alô, alô? Ah, voltou. Você tá falando aí dos traders e que tem tanta gente boa aí que a gente não conhece, né? Que a gente vai conhecendo, né, nessa caminhada, né? Você tá falando de 1 ano e meio para cá. Eu também tô conhecendo tantos traders com novos pensamentos, com estudos aprofundados, que é uma coisa impressionante. E no meu prefácio lá do Reminiscências de um Especulador Financeiro, né? Que é o livro que a gente está lançando, eu coloco que por aí deve ter vários Jesse Livermores que a gente não conhece. Vários que são excelentes traders e que a gente não tem a oportunidade de conhecer, fica low profile, que não aparece, né? E eu faço um convite para esses, pô, podem me mandar direct, me chamem, a gente quer conhecer, a gente quer trocar ideia e a gente quer abrir um espaço para todos, né? A Liga dos Traders é isso, independente da casa, que a gente sabe que muitos traders estão ligados a corretoras, as suas técnicas. Não, a gente quer todo mundo unido, cada um com o seu modo de ver o mercado, né? Eu acho que isso que é importante, André. Crescer, colocar a nossa profissão no lugar que ela realmente merece. E você tem o que para dizer para a gente, André, hoje? Eu quero aprender com você, meu mestre. Então, como você falou, né? Eu gosto muito de Fibonacci, eu uso Fibonacci há 19 anos. Eu opero futuros desde 2006 para 2007. Eu não lembro exatamente a data, eu só lembro que foi num período antes da minha filha nascer, e ela nasceu em janeiro de 2007. Então, foi ali, finalzinho de 2006, e desde então eu opero futuros, adoro futuros. Eu dei só uma pausa aí de uns 2 anos de futuros, porque a plataforma, na época, conforme você vai operando mais pesado, né, vai se acostumando, a plataforma era muito ineficiente, dava muito bug, né, a plataforma que era proprietária da própria BMF, mas aí, a partir de 2010, 2011, a gente passou a ter as ferramentas que já roteavam Bovespa, roteando também BMF, né, você não precisava mais. A partir de 2009, até porque acabou o pregão eletrônico, o pregão Viva Voz na BMF, então tinha que ser com roteamento,
né? E aí as corretoras passaram a oferecer, aí eu retornei aos futuros em 2010. E todo este período usando Fibonacci, sempre usando Fibonacci, e hoje os futuros têm sido a porta de entrada para a maioria das pessoas que estão entrando na renda variável. Saiu uma pesquisa há pouco tempo, acho da própria B3, não sei, se eu não estou equivocado, a própria B3, comentando que desses 3 milhões de CPF que havia na Bolsa, uns 20% estavam focados em day trading, o que é um número, pelo menos 600 mil CPFs, portanto, que era inclusive o número total de CPFs que a gente teve aí de 2008 a 2018, né, o número total. Então, essa quantidade de pessoas operando futuros, né, muitos iniciantes, muitos operando sem conhecimento nenhum de análise técnica ou de finanças comportamentais, ou iludidos aí justamente pelo marketing digital ilusionista, né, de venha ganhar o salário de um mês em um dia, venha fazer 200, 500 reais todos os dias, etc. Venha ganhar o salário do dia em 10 minutos, né? Como se fosse isso uma renda fixa, né? E não é. É possível ganhar isso por dia? É possível ganhar muito mais do que isso por dia, mas também é possível perder muito mais do que isso por dia, e o lado emocional nunca é levado em conta, né? E o Fibonacci, além de ser uma ferramenta técnica, para mim, na minha opinião, a mais importante de todas, eu descobri nos últimos 4 anos e meio que o Fibonacci também acabou sendo uma ferramenta de apoio emocional, uma ferramenta que ajuda a corrigir uma série de desvios de quem está começando, de corrigir vícios, de trazer um pouco mais de tranquilidade, controle emocional, que ajuda a desenvolver a disciplina, ajuda a desenvolver a paciência. Realmente, eu acredito que o Fibonacci tem hoje, talvez até para quem está começando, para quem quer ser trader, ele tem essa importância maior do que qualquer outra coisa, do que inclusive a parte operacional pura e simples, definição de alvos, etc. Mas o que o Fibonacci proporciona para quem está começando é um mapa que faz, para quem ainda não tem muita noção, né, operacional, ele traz um mapa do que pode acontecer, né, naquela entrada que ele fez, e com isso ele tem um roteiro. Quando não tem esse roteiro, e aí a conclusão minha, mas é baseado aí numa experiência empírica de ver, ter visto, acompanhado, né, milhares de traders pelas redes sociais nos últimos anos que me procuraram, ou que eu vejo o pessoal comentando, no momento que você não tem a mínima noção para onde vai o mercado, ou quanto ele pode andar, você, sem querer, ou às vezes até porque te ensinaram dessa maneira, mas você sem querer, você fica o dia inteiro buscando topo e fundo, né? E quando o mercado está em tendência, você toma stop o tempo todo. E mesmo quando por algum motivo, por sorte, você finalmente acerta um fundo, um topo, você não tem noção do quanto aquilo pode andar. Você já está tão machucado de tantos stops que qualquer recuo você já bota no bolso. Eu vejo isso claramente, por exemplo, olhando as corretoras de pessoa física pelo Times and Trades, e você olhando o gráfico, você vê, de repente, regiões de topo, né? Você bota no gráfico de 1 minuto, 2 minutos, uma região de possível topo, você vê, de repente, a quantidade de contratos vendidos aumenta, assim, em corretoras pessoa física, dobra, triplica, quadriplica em instantes, porque chegou no topo e, de repente, deixou uma estrela cadente no gráfico de 1 minuto, né? Aumenta exponencialmente. Aí, segundos depois, minutos depois, já rompe, aí você vê reduzindo pela metade. Aí volta a cair, você vê voltando de novo a aumentar a posição vendida.
né? E aí você chega no final do dia, eu acompanhei isso durante muitas semanas, chega no final do dia, o saldo de pessoa física, por exemplo, no mini índice, né, o saldo financeiro está super negativo, né? Você soma, eu cheguei até a falar do setup, né? Setup com as iniciais das corretoras pessoa física e comparava com o BS, que é o market maker aí de mini índice. Você chegava a comparar a soma de todas as perdas acumuladas pelas corretoras pessoa física diariamente, batia ali mais ou menos com o lucro do UBS, do robozinho de HFT, né? Então, é uma destruição de capital, né? Você vê, eu via lá valores assim, 250 milhões, 200 milhões diariamente sendo derretidos, né? Devolvidos para o mercado de pessoa física. Por quê? Caçando topo e fundo o dia inteiro. Então é preto no branco, tá lá. É o saldo final, é o preço médio final, com saldo final, tá lá. Então não tem o que discutir. Existe esse comportamento atávico, né? E aí o Fibonacci, antes disso, é uma idiosincrasia, porque todos os livros que a gente lê, que a gente divulga, que se fala no mercado, sempre está lá, siga a tendência, siga a tendência. E você ouve até analistas certificados, né, falando, day trade não tem tendência. Cara, que absurdo isso. Como não tem tendência? Um mercado que anda 60 pontos, 80 pontos no dólar durante 2 horas, isso não é uma tendência para ser operada? Um mercado que anda 1.000, 1.500 pontos, 2.000 pontos no índice num período de 3, 4 horas, isso não é uma tendência para ser operada? Então, ficam os iniciantes, né, tomando um monte de stop de 100, 150 pontos, tentando acertar topo e fundo, e quando acerta, sei lá, algumas vezes, sai com 100, 150 pontos, que não paga os stops, que não gera o seu salário, né, como trader, não gera rentabilidade, enfim, é um caos. E aí o Fibonacci veio, na minha opinião, né, pelo menos no trabalho que eu desenvolvo, ele veio para botar ordem na casa, na cabeça dos traders iniciantes que estão completamente perdidos, desorientados. E é normal, então, eu ler diariamente no meu chat da sala, o pessoal comentando, nossa, primeira vez na vida que eu faço 1.000 pontos. Nossa, primeira vez na vida que eu fiz 800 pontos. Eu já vi gente escrevendo, primeira vez na vida que eu fiz 200 pontos. Surreal. 200 pontos. Primeira vez na vida, surreal. Ok, primeira vez na vida 1.000 pontos, até, né, acho também impressionante, isso nunca, muita gente escrever isso, mas é fato, nunca fiz 1.000 pontos. Ontem alguém escreveu, sei lá, fiz 22 pontos no dólar, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu falei, pô, 22 pontos, quantas vezes nós já fizemos 60, 70? Essa semana teve um trader comentou, fiz 130 pontos no dólar, somados no dia, né? Somar um dia que tem muita vol como ontem, de repente fazer 1.500 pontos em 3, 4 operações, né? Não é fazer, por exemplo, 1.500 pontos com 15 operações, né, para fazer 100 pontos. E dificilmente alguém que gira muito vai fazer 1.500 pontos com 15 operações de 100. Vai fazer provavelmente umas 30 operações, vai perder um monte, no final, sei lá, vai fazer 1.000 pontos líquidos se o cara for bom. Mas, pô, toma o risco 30 vezes para fazer 1.000 pontos. Pô, imagina se você tomar risco 2, 3 vezes, entrando em tendência, aceitando um stop maior, mas um stop técnico a favor da tendência, e no final do dia, 2, 3 operações fazer 1.500 pontos. Ou pegar um movimento só, quantas vezes eu vejo fazer 1.000 pontos, né? Mas isso exige disciplina, exige paciência, e o Fibonacci ajuda a trazer tudo isso. Porque no momento que você começa a ver a coisa encaixando dessa maneira, você começa a esperar o sinal certo para pegar esses 1.000 pontos, esses 20, 30, 40 pontos no dólar. Isso ajuda também a reduzir a ansiedade. Isso ajuda a desenvolver a paciência, né? Isso ajuda a ter mais controle emocional. Então, é um círculo virtuoso. No momento que você entende como funciona a Fibonacci, espera os sinais certos, e aí começa a trabalhar com os alvos, a coisa começa a funcionar dia após dia. Vai rolar stop? Sim.
mas a maior parte das vezes, sei lá, 80%, entre 75% e 80% das vezes você vai ter gain. E aí você gerenciando, né, é só seguir o plano, né? E aí tudo aquilo que a gente sempre fala na teoria, quando a gente está ensinando, que na prática ninguém consegue colocar, pronto, você consegue botar a teoria na prática, porque qualquer profissão você tem que levar a teoria para a prática, pô. Né? Senão, para que serviriam os livros de medicina, né? De anatomia, de epidemiologia, por exemplo, um livro de arquitetura, um livro de cálculo, um livro de física, se aquilo ali fosse tudo balela, só para teoria, que na prática ninguém usaria isso. Não faz sentido. Então, se toda a teoria da análise técnica, né, com relação a seguir tendência, etc., está disponível para a gente, e a gente estuda em cima disso, por que a gente não utiliza? Porque o lado emocional ferra com tudo, né? E aí começa a ler essas asneiras, né, que eu já li de CNPI, dizendo que análise técnica no né, que tendência no day trade não existe. Um CNPI dizer isso, porra, a PMEC tinha que caçar o certificado do cara. Como é que o cara fala um negócio desse, né? Mas se institucionalizou a indústria do giro. E o Fibonacci, de certa maneira, você vai fazer pouquíssimas operações, né? Você pode fazer até mais do que 2, 3 no dia, se quiser, como eu acabo fazendo por acompanhamento dos traders e estar no índice dólar acompanhando diariamente. Mas, em geral, quando eu estou sozinho, quando os anos que eu fiquei sozinho, que foram aí 10 anos operando sozinho, futuros, mais ou menos 10, 11 anos, você vê que você fazia 1, 2, 3 operações por dia. Normalmente fazia mais quando tomava stop e tentava recuperar. Aí, às vezes, entrava num giro louco. Ou seja, esse tipo de erro eu também cometo, né? Eu sempre falo, eu sou mais um CPF na B3 como qualquer outro. Ou seja, o emocional é algo que a gente tem que perseverar e controlar diariamente para o resto da vida. Qualquer vacilo, se você abaixa a guarda, né? Aquela frase do Mike Tyson, todo mundo tem um plano até tomar um murro no meio da cara. Então, não pode baixar a guarda. Não pode baixar a guarda porque aí dá zica. Então, Fibonacci, para mim, o que eu vou mostrar para vocês hoje é tentar passar, né, uma aula de Fibonacci simples, porque o que eu faço é simples, tá? Eu vou até mostrar para vocês, existem lá fora dezenas de livros sobre Fibonacci, né? Esse talvez aqui no Brasil, eu não sei, talvez seja o mais famoso deles, né? Da Caroline Boroden, né? Que é chamada de Fibonacci Queen, tá? Então esse talvez seja o livro mais famoso de Fibonacci. E ela aqui, ela fala que o tutor dela, o cara que ensinou Fibonacci para ela, foi Robert Miner. Tá aqui. O livro dele, onde tem um capítulo, dois capítulos de Fibonacci. O resto é trade em geral. Então, se ele é referência para ela e Fibonacci para ele é um capítulo do livro, é porque é uma coisa simples. E o Fibonacci que eu uso, a maneira como eu traço, projeto, é exatamente aqui como ele ensina, né? Que é o feijão com arroz, é o básico, que é o que funciona, tá? Tem, por exemplo, aqui um exemplo aqui, só para ilustrar, por exemplo, da editora da Bloomberg, ou seja, Bloomberg todo mundo conhece, é desnecessário apresentar, né, com técnicas de Fibonacci. Eu tenho um livro ali que está aqui mais do lado, que é é um livro de economia que trata da taxa de câmbio e política cambial no Brasil, né? Tem um capítulo de Fibonacci de análise técnica, onde ele fala que câmbio, né, claro que câmbio tem fundamentos, mas que câmbio se opera com análise técnica, tá? E eu digo isso porque de 2020 para cá, que a gente viu um Banco Central mais ativo, né, por conta da alta explosiva do dólar aí de 2020 para cá, a gente só foi comprado em dólar pelo Banco Central uma vez e foi por ganância, porque atingiu o terceiro alvo de FIBO, né, no intraday, e logo depois, uns 3, 4 pontos para cima, tinha um outro alvo de 60 minutos,
estava tão perto, falei, vamos ver, vamos tentar ver se vai até lá, galera. De repente o Banco Central entrou. Ou seja, todas as vezes, vou repetir, e aí o pessoal que não acompanha Fibonacci, ou o pessoal que né, nunca operou numa tesouraria, não é institucional, mas tem aquele comportamento soberbo de que sabe tudo, né? Chega e fala, até parece que Banco Central ia usar Fibonacci para entrar, até parece que Banco Central usa análise técnica. Ok, contra fatos não argumentos. Eu tenho centenas de pessoas que operam, milhares de pessoas que operam comigo há anos e que de 2020 todas as intervenções do Banco Central foram o terceiro alvo de Fibonacci. Todas, sem exceção. E aí, o que se fala? O que vai se dizer disso? É fato, contra fatos não é argumento, está gravado, tá printado a entrada antes, o terceiro alvo, né? Quantas vezes eu printei a entrada e depois, quando chegou no alvo, eu printei que chegou no alvo, segundos depois eu printei aquela barra gigantesca de leilão do Banco Central. Tá no meu Instagram, tá no meu Telegram, tá no YouTube. É contra fatos no argumento. E aí tem esse livro de política cambial falando do uso de Fibonacci por câmbio pelos grandes players globais. Então, Fibonacci é uma ferramenta que não é utilizada, seja porque uma galera não acredita, acha que é balela, que é fantasia, fica tirando sarro, e com isso só perdendo dinheiro, devolvendo dinheiro. Outra galera acha que é bruxaria, eu também achei na primeira vez, mas como de repente eu não bato bem na cabeça, eu vou ser bruxo, então, né? Eu vou ser macumbeiro, né? O Storm que vai entrar depois de mim, pergunta para ele, quando eu fiz o treinamento com ele em 2002, quando ele estava mostrando Fibonacci, eu na hora estava ali todo atento, né? Conforme eu dei os exemplos, eu não teve como, eu na hora soltei no silêncio da sala, falei, caralho, isso é macumba. Aí ele riu e falou, é mesmo, é macumba. Então, é uma coisa muito poderosa. E aí vem a introdução que eu sempre faço, né? Fibonacci está na expansão das constelações, está na lógica, né? A gente imagina que uma árvore, uma planta em geral, é o caos, né? Mas espera aí, se o nosso corpo, né? Todo mundo nasce, né? Quando não tem nenhuma anomalia, todo mundo nasce com 2 braços, 2 pernas, com toda essa proporcionalidade entre tronco, cabeça, mão, e isso é Fibonacci, tudo é baseado em Fibonacci, né? O corpo humano, o rosto, a mão, o corpo inteiro, né? Se Fibonacci está nos animais, por exemplo, no corpo humano, por que não estaria nas plantas? Então, assim como o nosso DNA passa uma estrutura, né, biológica, onde todo mundo, né, vai ter 2 braços, 2 pernas, tudo proporcional, 2 olhos, 2 orelhas, a planta também recebe um código. E aí você vê o formato de algumas frutas, de algumas plantas, de algumas flores, baseados em Fibonacci. A quantidade de ramos de uma planta, a ramificação de uma árvore, né, da copa, Fibonacci. Né? Então, existem exemplos de Fibonacci em tudo na natureza, tudo. O ciclo nupcial das abelhas com o zangão, a quantidade que segue, enfim. Tem Fibonacci em tudo. E tem Fibonacci na história da humanidade muito antes de Leonardo Fibonacci ter descoberto a sequência de Fibonacci e a razão áurea entre os números da sequência. As várias razões que você tem brincando aí com os números, o maior pelo menor, o menor pelo maior, o maior pelo menor pulando 1 e vice-versa. Você já tem Fibonacci nas pirâmides do Egito, você tem Fibonacci no Partenon, você tem Fibonacci em uma série de coisas. Você tem Fibonacci nos instrumentos musicais, por exemplo, num violino, num violão. Você tem Fibonacci até na estrutura de música clássica. Então, Fibonacci tem tudo, né? Você tem Pitangui, na hora de fazer um mapeamento, desenhar um rosto para botar mais bonito, né, deixar ele mais bonito, mais harmônico, usava Fibonacci. Talvez até o que a gente entenda como conceito do que é belo, né? Uma mulher bonita, um homem bonito, da onde vem isso? Da onde vem isso? Já foi feito o teste, porque culturalmente, né, a gente pode ter padrões diferentes. Tem um país que gosta de mulher gordinha, os homens gostam de mulher gordinha, e um país que gosta de mulher magrinha, depende, é cultural, né? Porque talvez
as meninas, depois que menstruam, são alimentadas com leite com açúcar para ficar gordinha e ter um bom casamento, porque ser gordo na África, né, subsaariana, onde o pessoal passa fome, pô, é sinal de prosperidade. Aqui no nosso lado ocidental aqui, ser quanto mais magra, mais bonita. Mas o rosto em si, o que faz definir um rosto ser bonito ou feio? Fizeram um teste com milhares de fotos, os rostos que foram escolhidos, os mais bonitos, eram os que tinham perfeição Fibonacci perfeito no nariz, olho, etc. Então, se Fibonacci está em tudo, minha esposa usa Fibonacci, né, no cálculo para fazer os tratamentos de mordida cruzada, documentação para ortodontia, é tudo Fibonacci. Aquela dor que a pessoa sente, o dente torto, etc., na hora que você vai organizar, é através de Fibonacci, né? Então, está em tudo, por que não estaria no mercado financeiro? E está no mercado financeiro. Muitas vezes, não é todo mundo que usa. A maioria não usa porque não acredita, acha que não faz sentido, fica insistindo que o mercado é caótico, né? Ou quando vê tudo funcionando sempre, como centenas de vezes eu coloquei no Twitter, falar, por conta dos robôs, dos algoritmos, balela. Isso, o Fibonacci começou com Elliott, anos 30, 40, e já foi feito estudos há uns 20 anos atrás, ou seja, na época ele já percebeu os movimentos das ondas com as razões áureas, e não tinha computador, né? O primeiro computador, Segunda Guerra Mundial, 10 anos depois. E já foi feito estudos, antes mesmo do conceito da teoria das ondas de Elliott, com ações e índices antes de Elliott, ou seja, no início do século XX, né, de 1910 a 1920, fizeram estudos e os movimentos, os ciclos eram todos. Então, eu tenho isso, um paper em inglês provando isso. Então, quando fala que funciona porque algoritmo é robô, é errado. É uma tentativa de, se o teu cérebro, né, sua racionalidade acha que não funciona, por mais que você mostre todo dia funcionando, você ainda fica negando. Quando você é constatado que funciona, começa a negar com isso. É algoritmo, é robô, todo mundo usa, por isso que funciona. Errado, tá errado. E então é importante, o que eu vou mostrar aqui agora é que qualquer um pode aprender Fibonacci em meia horinha, não tem mistério. E aí, claro, a prática que vai fazer você ter experiência prática e usar bem Fibonacci. Mas o que eu quero ensinar, além dessa introdução enorme que eu fiz, mas para simplesmente mostrar para vocês a importância disso, eu acho que então essa introdução, essa retórica, acho que é fundamental para abrir a cabeça de vocês. E agora vamos aos fatos, vamos ao grande e ensinar vocês a traçarem, que é o objetivo dessa live, tá? Mostrar que você pode aprender Fibonacci, em algumas horas, você não precisa, não é ciência espacial, nunca foi, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela, GG, se não tiver legal, você me dá um toque. Vamos lá, share screen, vou pegar esta tela aqui. Tá, e aí agora eu tiro aqui o cockpit do StreamYard. Tá com a tela aí aparecendo? Compartilhar? Ah, não, tem que ainda clicar aqui, né? Ainda não. Eu clico aonde? Aqui. Agora sim. Acho que já tá, né? Agora sim. Tá, então beleza. Aqui eu botei por acaso o índice 5 minutos, tá? Que é o que já tava. E aí esse gráfico tá limpo, porque o meu do Profit, que é onde eu opero no dia a dia, é obviamente onde eu faço rabiscado, e eu não quero apagar os estudos para não perder. Então, eu vou fazer aqui Bom, primeiro deixa eu ensinar, depois eu pego alguns exemplos. Uma coisa que eu falo sempre, né, para facilitar o uso de Fibonacci, é o seguinte. Fibonacci tem dois tipos de Fibonacci que você pode fazer. A retração, tá? Que é para medir as correções do movimento anterior. Então, quando eu falo correção, pessoalmente associa a queda. Não, correção é um movimento contrário à tendência anterior. Então, uma correção de um movimento de alta é uma queda. Uma correção no movimento de baixa
é uma alta, tá? E aí as retrações de Fibonacci servem, inclusive, para mapear suportes e resistências e, principalmente, você trabalhar, né, com as retrações no sentido de até, por exemplo, a retração X é só uma coisa. E se bater ali e de repente voltar a cair ou voltar a subir, é porque o movimento anterior foi retomado, né? Então, por exemplo, às vezes você fala, fez um pivôzinho de alta, acabou a tendência. Não necessariamente. Então, muitas vezes a pessoa fica na dúvida, peraí, a tendência acabou quando rompe a LTA, LTB, ou quando arma um pivô contrário? Às vezes o pivô contrário é uma correção, não é uma virada de tendência, né? E aí, tudo bem, você pode complicar mais falando, tudo bem, você espera então um pivô contrário num time frame maior para realmente ver que confirmou a tendência. Enfim, uma das vantagens de Fibonacci é que o Fibonacci é atemporal. O Fibonacci que você traça nos 60 minutos, você vai usar no 5 para operar. Talvez um Fibonacci que você trace no 5, você não use no 60, porque é um time frame muito curto, né? E os movimentos no 60 são maiores e aí não vai fazer sentido você utilizar, mas está lá. Fibonacci é o mesmo, né? E muita gente me pergunta, por que você não usa suporte e resistência como inclusive você ensinou naquela série Price Action profissional? Porque suportes e resistências, por exemplo, naquela série eu falo de contexto, né? Quanto mais toques, etc., quanto maior o tamanho da amplitude, mais forte é aquele suporte e resistência. Mas, normalmente, esses suportes e resistências que têm muito toques e que têm amplitudes grandes, são alvos de Fibonacci, pô. Então, quando eu traço Fibonacci, na verdade, suporte e resistência, pessoas que traçam suporte e resistência é como se estivessem traçando suportes e resistências atrasados. Por quê? Porque não tem, a menos que esteja usando topo anterior, fundo anterior, mas estão atrasados. O Fibonacci, ele já desenha os possíveis resistências ou suportes à frente do tempo, né? Que pode até ser que coincidam com suportes e resistências anteriores. Mas, por exemplo, quando rompemos um topo histórico, não tem mais nenhuma resistência. Então significa que vai subir por causa da via. Em que hora, em que momento é isso? Um alvo de Fibonacci, sempre. Sempre. Foi no Bitcoin, foi no Ibovespa, foi no SP500, sempre foi assim, sempre será, tá? Então, vamos começar. Retração de Fibonacci. Como é que eu acabei traduzindo para mim mesmo? Não foi nem para ensinar, foi para mim, para me facilitar, para eu ter uma lógica, para eu organizar o gráfico na minha cabeça. Como é que eu traço, em que momento eu traço uma retração de Fibonacci? Simples. Perdeu LTA, perdeu LTB, Fibo nela. Ou seja, Fibo no topo e fundo onde está o maior topo e o menor fundo onde está inserida essa LTA ou essa LTB. Então aqui, por exemplo, nesse gráfico de 5 minutos, eu tenho aqui uma LTB, certo? Tá aqui, ó. Eu tenho uma LTB traçada, tá? Na verdade, eu tenho até aqui, eu peguei essa maior até porque o gráfico está pronto já. Por isso que eu gosto tanto de fazer os estudos com gráfico em tempo real, porque ali está o emocional, ali está o imponderável, e ali está o tesão de ver o negócio funcionando, cravando, você cravando o alvo muito antes de chegar lá, né? Mas aqui, por exemplo, nesse movimento mais curto de 5 minutos, também tenho essa LTB aqui, né? Essa que foi rompida. Então vamos pegar essa LTB primeiro. Ó, foi rompida aqui. O que é que eu faço? Fibo nela. Fibo nela. Então tá aqui, ó. Vou pegar topo e fundo, ó. E aí aqui agora, ó, eu vou puxar o fibo pro lado, ó, para vocês verem, ó. Aqui nesse caso foi um pouquinho além, tá? Eu faço isso e às vezes certinho aqui talvez o que tenha acontecido aqui, vamos lá, opa, que aí eu já o que eu posso traçar que seria os alvos para cima, né? Depois que o mercado, depois que reverteu, tá? Então vamos lá. Mas de qualquer maneira aqui, por exemplo, olha só, aqui ele deu uma violada, sei lá,
aqui de repente, enfim, violou, não é sempre que vai cravar a retração, as projeções são mais precisas, tá? Mas eu gosto muito de mapear a retração dessa maneira, por exemplo, como é que eu operaria se eu estivesse operando só a retração aqui, né? Eu não teria essa LTB ainda, tá? Como é que funciona? E isso deu 2 trades ontem. Eu entendo que a retração de 61,8 é a última, é a própria razão áurea, é a mais importante. Então, até chegar nela, pode ser só uma correção desse movimento para voltar a cair, que foi o que aconteceu. Só que violou ela. Nesse caso, quando violou não, fechou acima dela. Como é que eu opero isso aqui? Eu sempre falo, galera, quando rompe 68, mas temos que esperar um pullback e pode ser falso rompimento. Ou seja, se rompe, a gente espera o pullback, fez o pullback, se volta a subir e rompe esse topo, dá compra com alvo aqui em cima. Pronto, acabou. Simples assim. Acabou. Aqui dá uma entrada aqui em cima. Pô, mas você perdeu toda essa alta. Ok, mas aqui podia ser uma correção, né? Por exemplo, durante esse movimento aqui, a gente está com a média caindo. A média caindo me diz a direção da tendência. Eu não quero operar contra ela, tá? Então a média caindo, falei, não vou comprar. Tanto é que aqui deu essa porrada para baixo, na sequência reverteu. Mas aqui, por exemplo, toda a pinta que vai continuar caindo, continuar caindo. Mas vamos lá. Aqui não deu entrada, mas, por exemplo, nesse movimento de alta. Bom, depois eu venho, nesse caso específico, fazer a projeção desse movimento aqui para vocês verem. Bom, o que acontece? Aqui, novamente, eu tinha uma LTB, tá? Uma LTB que foi Fibo nela. Vamos lá, Fibo nela aqui, tá? E aí eu vou puxar, eu vou puxar para o lado aqui, ó. Mas vocês já estão vendo aqui, ó. Olha só. Aqui sim a mágica está perfeita, né? Cravou certinho 61,8 e aí deu um padrão de reversão e voltou a cair, tá? Certinho aqui nesse movimento dessa LTB maior, tá? Mas, por exemplo, aqui, até na própria outra LTB, se vocês olharem, ó, aqui a gente percebe que o mercado ficou brigando aqui dentro. Aqui dentro também. Por que aqui ele resolveu consolidar? Por que aqui ele não passou reto? Por que aqui ele resolveu consolidar, não caiu reto? Por quê? Porque justamente dentro dessas retrações são as zonas de briga onde os comprados e vendidos estão brigando. Os vendidos para retomar a tendência, os comprados para reverter a tendência. Aqui dentro dessa região, né, que é o FIT 61, famosa faixa de Gaza. E aí aqui, repare que quando perdeu, antes dele ir testar fundo, ele veio aonde? Testar justamente esta retração como resistência, né? E aí você pode até falar, mas essa retração por causa desse fundinho aqui. Será que, na verdade, este fundinho aqui é porque aqui não era um alvo desta perna de baixa, desse pivô de alta aqui, perdão, desse pivô de baixa aqui não era um alvo? Sim, eu batendo o olho, na maneira como eu traçava a Fibo até um ano atrás, que eu usava a retração para projetar, ou seja, como é que eu fazia a Fibo? Eu tinha esta retração aqui, né? E aí já vamos falando um pouco de projeção. Ó, reparem que ele caiu, ó, corrigiu até 61,8 e depois rompeu. E aí como é que funciona as projeções clássicas que eram feitas durante os últimos 100 anos, né? Antes de os softwares virem com a projeção de vários alvos seguidos. Como é que se fazia, que foi a maneira que eu acabei tendo que me adaptar, porque quando eu comecei a lecionar na CMA, eu era trader e assinava a plataforma da CMA, além do Profit, para poder ter o sinal da CME, da Bolsa de Chicago, para o índice futuro, justamente para me dar correlação para o índice futuro. Isso foi em 2006, e aí eu fui convidado para dar aula lá, e aí lá só tinha esse tipo de estudo. Como é que funcionava quando rompe o fundo, que era como se fazia usando o Elliott, tá? Perdeu o fundo, você pega cada uma dessas 3 retrações e vai descendo aqui para esse fundo que foi rompido. Então, por exemplo, eu vou pegar essa de 38 e eu vou... Pronto. Ó, aqui era o primeiro alvo, já que foi rompido. E se rompe de novo, a partir desse ponto, aí eu pego essa aqui e coloco aqui. Opa.
tem um imã aqui que atrapalha. Deixa eu tirar, tá? Pronto, tá aqui o alvo de 100%. Só que passou reto. Aí eu pego a próxima, a terceira. Pronto. Assim que eu fiz Fibonacci durante 15 anos. Eu só passei a fazer a projeção de 3 pontas porque o pessoal, né, que não usa Fibonacci, que não acredita, que ridiculariza essa ferramenta poderosíssima, falava, pô, você muda o alvo toda hora, tá assim, até eu acerto o alvo. É puta desonestidade, né? Então vamos lá, o que é o de 3 pontos? Eu já tenho os 3 alvos automaticamente traçados. Então, por exemplo, aqui, ó, topo, fundo, ó, olha aqui. Se não são, opa, deixa eu botar aqui, ó, mas deixar aparecendo aqui o alvo branco. Opa, tá fora do lugar, opa, tá fora do lugar, deixar aqui, pronto. Ó, se não são os mesmos 3 alvos. Quer dizer, na verdade eu tenho um alvo adicional, que é esse aqui de 100%, que fica em outro ponto. Mas eu estou usando as 3 retrações e aqui as minhas 3 projeções, conforme o próprio Robert Miner, aqui nesse livro verde que eu mostrei, preconiza para a gente usar como alvos. Então aqui é o primeiro alvo, aqui é o segundo alvo, ou seja, eu abro mão daquele alvo menor aqui, né? Aqui seria o meu primeiro alvo, então, o meu segundo alvo e o meu terceiro alvo. Então eu tenho até um alvo intermediário entre esse aqui e este fundo, tá? Então daqui, os alvos são os mesmos, né? Quase os mesmos. Tem um alvo diferente que é esse de 100%. Tá aqui. Mas, por exemplo, se eu fizer o espelhamento, que é justamente pegando o último movimento de alta e espelhar para baixo, que é o que eu tenho usado mais recentemente, ó. Eu tenho esses movimentos aqui, ó. Eu tenho aqueles alvos, aquele alvo intermediário que eu não tinha, tá? Tá aqui. Ou seja, vocês percebam que há toda uma proporcionalidade, independente de qual técnica eu esteja usando. Os alvos vão ser quase sempre os mesmos, tá? Então, vamos lá, retração. LTA, LTB, rompeu, fibo nela. Então, eu tinha esta aqui, ó. E reparem que bateu certinho, segurou uma vez, segurou outra. E isso aqui, ó, já foi pregão de ontem. Olha aqui, segurando mais uma vez essa retração, tá? E se eu esticar até aqui, né? Enquanto estiver aqui dentro o preço, essa retração está valendo. Quando estiver aqui dentro, essa retração está valendo. E olha como é que ela continuou, elas continuaram servindo suporte e resistência aqui dentro. O cara que de repente não usa Fibonacci, ele já vai enxergar esse topo aqui, já vai traçar, tá? Já vai traçar, já vai para operar, mas repare que de repente até realmente este topinho aqui até faz um pouco de suporte ou resistência, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui até faz um pouco de suporte, cria um pouco de suporte e resistência, que é aqui, por exemplo, neste topo anterior, né? Aqui neste fundo, tá? Aqui dá uma segurada. Mas para você evitar ficar em dúvida, porra, que suporte eu uso, que resistência eu uso, né? Como é que onde eu posso realmente operar um rompimento? Aonde eu posso operar uma reversão? Para mim é muito claro, em região de fibo, né? E aí você começa também a criar filtros para fazer as melhores operações, aquelas que têm maior probabilidade de acerto. Por exemplo, se eu estou vendo a média subindo, eu só que posso operar comprado. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, é uma operação de compra com alvo aqui neste fundo. Operação de compra com stop aqui neste fundo, tá? E aí, aí vem as características das projeções que vão estar na sequência. Aqui era alvo, ou seja, então, tipo, rompência, né, dessa retração de fibo. Fez pullback, você entrou comprado, vai no topo. Realmente foi. Mas aqui eu tinha um alvo para esse movimento inicial do dia. Então você tem a projeção, você tem a retração, você passa a gerenciar a tua operação. Por exemplo, se chegar nesse alvo, eu tenho outro aqui em cima que é junto com o topo. Então se romper, vai aqui em cima. Se não romper, eu zero, boto no bolso. Assim protejo, né? Mas não falando de projeção agora, de alvos, usando só para trabalhar,
Reparem como é que está tudo encaixadinho, suportes, né? Olha só. Isso funciona em todos os dias, né? Todos os dias, essa semana, inclusive, foi espetacular para índice, para dólar, para tudo, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma LTA agora, movimento do dia, esse movimento do dia, tá? Então a LTA rompeu, fibo nela. Então tá aqui, ó, fibo nela, né? De baixo para cima. Opa, peguei a projeção, peraí. De baixo para cima. De baixo para cima, de cima para baixo. Ah, não, ele está botando já certinho. Então, beleza, então vai ser de baixo para cima mesmo. Coisa só para o percentual bater certo. Então tá aqui, ó. Tracei fibo, certo? Né? Rompeu aqui a LTB, tracei fibo. E aí, ó, olha só. Segurou na retração de 38. Olha como é que segurou. Aqui foi suporte. Aqui, você consideraria isso aqui um suporte? Essa consolidaçãozinha aqui? No way, né? Dificilmente você vai considerar isso aqui um suporte. Tem outro anteriormente? Pô, só se tiver lá, estava nesse patamar de 120 mil pontos, janeiro, fevereiro, tá? Mas nos 5 minutos você não vai ter nem isso no gráfico. E talvez você nem considere, nem leve isso em consideração. Tá aqui, olha a retração, coisa linda, tá? Então, retrações de FIBO, eu uso dessa maneira. Eu só opero reversão contra a tendência quando eu tenho um sinal muito forte de compra ou de venda, né, contrária à tendência anterior, no caso do índice, na retração de 50, que é a que mais vezes o índice corrige para retomar a tendência, mais vezes é o de 50, depois o de 61 e depois o de 38. 38 o mercado tem que estar muito forte, né, como a gente viu até no dia seguinte, para segurar nos 38. No caso do dólar, a retração que mais vezes corrige para retomar a tendência é justamente 61,8. Então eu nunca me arrisco reversão nos 50, nem nos 38. Sempre espero bater nos 60 para arriscar uma reversão. E se aqui na reversão, melhor ainda, tiver um alvo, né, o terceiro alvo aqui, ou seja, uma confluência de um alvo com uma retração de 61 no dólar, e se tiver volume, etc., é uma compra linda aqui, por exemplo, né, se fosse dólar. Então, isso são as retrações. Retrações eu opero dessa maneira. Como é que fica a projeção, então, para agilizar, para não atrasar a programação? Né? Simples. Como é que fica a questão dos alvos? Fundo, topo, fundo. Rompeu o topo, você projeta para cima. E aí você pode projetar tanto o pivô, que eu vou fazer agora, ó. Opa, essa retração, tem que trocar aqui. Você projeta tanto o pivô, ó. Olha só, galera. Ao vivo é cores, ó. Cravou o terceiro alvo de FIBO. Incrível. Olha só, acabei de o terceiro alvo de FIBO, tá aqui, cravado, né? Escolhi aleatoriamente esse movimento, tá? E, por exemplo, os trades que eu faço muito na parte da manhã, né? Pra galera que não consegue ficar o dia inteiro, e às vezes não dá para pegar esses movimentos, às vezes não dá para esperar, por exemplo, um pivô desse. Esse pivô foi confirmado, já era 10h30. Eu descobri um levantamento que, por exemplo, a maior parte das mulheres que operam comigo, operam nas primeiras 2 horas do dia, primeira hora do dia. Então eu não sei se é porque talvez sejam donas de casa. Imagina, a dona de casa poder ganhar dinheiro também, ter uma profissão, né? Olha que coisa maravilhosa. Quando eu percebi isso, eu falei, porra, eu estava numa de querer só as entradas de livro, falei, não, rollback, vamos fazer as entradas da primeira hora, né? Desde que haja técnica, haja tendência, para justamente essas mulheres, essas donas de casa. Também tem muitos profissionais liberais, homens, que de repente são, enfim, de repente, né, se programou para as primeiras consultas serem, sei lá, 11 da manhã em diante, ir para o fórum depois das 10h30, e essa primeira hora tem muita gente operando, tá? Então, por exemplo, como é que eu opero na primeira hora? Esse primeiro candle aqui,
né, que ficou consolidado. Se bem que aqui demorou para romper, tá? Não é um bom exemplo. Deixa aqui, por exemplo, esse exemplo aqui. Essa consolidação aqui depois que o mercado abriu, né? Aí rompeu aqui. Que horas foi isso? 9h50, né? Às vezes eu tenho movimentos que dá entrada às 9h15, vai. Mas esse aqui, como é que funciona aqui? Rompeu esse movimento aqui, não deixa de ser um pivôzinho de alta. Então eu vou espelhar aqui toda esse movimento, essa consolidação para cima. Opa. Ó. Aqui foi o último alvo, ó. Depois rompeu. Então aí o que aconteceu nesse rompimento? Rompeu, opa, eu estou sem alvo agora. Qual seria o meu alvo com esse rompimento? Bom, essa consolidação toda de ontem aqui, que ficou para trás, né? Então vamos projetar ela. Tá aqui, ó. Esse topo com esse fundo, ó. Final, ó, o movimento, o alvo final foi um espelhamento desta última queda para cima. Então vamos lá, vamos puxar aqui para o lado. Olha só, tá aqui, ó, o alvo final. O alvo final deu uma violada, até porque aqui tinha, se não me engano, aqui uma retração de semanal, que aí ele foi buscar. Mas, ó, terceiro alvo, estrela cadente, pivô de baixa, você pode pensar na venda quando perdeu esse fundo aqui. Só que diferentemente, pô, mas olha o tamanho do stop. Ok, né? Mas, na verdade, o stop está aqui em cima. Mas já é um pivô de baixa e você tem o quê? Para quem usa Fibonacci, tem confiança nessa questão de... Você fala, pô, mas já foi no terceiro alvo, então esse movimento já deu o que tinha que dar, agora vai passar por correção, né? E aí, corrigiu. Você tem um pivôzinho de baixa aqui. Então, ó, vamos projetar para baixo esse pivôzinho, ó. Olha o alvo onde foi. Deixa eu apagar essa retração. Olha o alvo dessa queda. Então, aí agora vem a questão comportamental. Os caras ficam tentando aqui acertar topo em tudo que é candle de reversão. Aqui, por exemplo, tenta venda, tomou stop. Aqui tenta venda, deu gain. Tá indo embora. Começa a subir, caramba, vai dar merda, deixa eu botar no bolso. Aí ganhou o quê? Vendeu aqui, zerou por aqui, conforme subiu, né? Não teve disciplina para botar o stop técnico. Por quê? Porque ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe se aqui vai ser topo mesmo. Ele está adivinhando o topo. Então, não vai botar stop técnico, ele vai botar stop curtinho, financeiro, começa a voltar, bota no bolso. Então, tomou um stop enorme aqui, botou um gain de merda aqui no bolso, porque começou a voltar, já se apavorou, tá? E aí, toma stop em tudo que é desse tipo de padrão. Por exemplo, aqui, vendeu. Se não escalpelou, se não tem uma técnica, tomou stop. Aqui, vendeu, caiu. Pô, isso é sinal de pressão vendedora, sim, mas não significa que a tendência vai acabar. Que aqui é topo do dia para você fazer uma venda. Para quem é scalper, tudo bem, vai fazer 50 operações por dia, vai tomar risco 50 vezes, vai acertar, sei lá, menos da metade, vai ganhar pouco. Isso não é vida, isso não é trabalho de profissional, tá? Agora, aqui, por exemplo, porra, tinha o terceiro alvo aqui, né? Deixa eu botar isso aqui em outra cor. Aqui, a gente tinha o terceiro alvo, não precisava ter trocado, né? A gente tinha o terceiro alvo aqui, ó. Devia ter feito primeiro em azul, depois eu trocava esse aqui. Então vamos lá. Você tinha o terceiro alvo aqui. Show. Na verdade, aqui, na hora que eu botei, deu alguma diferença que essa estrela ficou para baixo. Mas tudo bem, agora está certinho, ó. Eu até estranhei na hora que eu tracei, mas agora eu tracei certo. Eu tinha aqui o terceiro alvo, ó, ele rompeu. Terceiro alvo, opa, rompeu. Você tem que esperar ver se rompeu mesmo. Voltou, falso rompimento, mas fechou no terceiro alvo, tá? Mas, por exemplo, eu sempre, até por questão de mão, saio no segundo alvo. Porque eu sei que o segundo alvo, estatisticamente, é o que mais vezes vai ser atingido. O primeiro é o que eu falo sempre, vai sempre ser atingido. É difícil falar sempre porque é perigoso eu falar isso. Mas o primeiro alvo, né, na tendência, quando eu boto o FIBO, a princípio eu parto do princípio que sempre vai ser atingido. Por isso que eu falo para a galera que está começando, isso é uma ferramenta emocional. Cara, você entrou numa operação, cara, não a faça, ele vai no primeiro alvo. Chegando no primeiro alvo, sai, pronto, já ganhou o gain do dia.
Porque vai que ele não vai no segundo. A maior parte das vezes vai no segundo. Mas fez isso durante uma semana, 2, 3, aí já começou a entrar dinheiro, você começou a ver a luz no fim do túnel, você está vendo que você está ganhando, se você está nas entradas certinho, esperando, está ganhando quase sempre, né? Quase não tomou nenhum stop, você já começa a acreditar que pode ser trader. Depois você começa, aí já começa a sair de um contrato para 2, aí você fala, sai com um contrato aqui e bota stop no break-even ou na última barra. Se fosse na última barra aqui, você ia sair quase com gain aqui no primeiro alvo, ó. Deixa eu acertar aqui certinho. Opa. Que esses ajustes, às vezes, quando você não usa a linha magnética, por besteira você deixa de botar o gain no bolso e o mercado volta na sua cara por causa de meio ponto, 1 ponto, às vezes 10, 15 no índice, tá? Ou meio ponto, 1 ponto no dólar. Tá aqui. Então, depois ele foi no segundo alvo. Eu sempre saio e eu sempre falo para a galera, se romper, aí talvez eu entre para ir no terceiro. Tá? Ou quando chega no segundo. Tá? Mas tá aqui, foi no terceiro alvo. Então, aqui, fez o padrão de reversão, terceiro alvo. Beleza, vamos ver se vai dar venda mesmo. Aí caiu, veio testar de novo o terceiro alvo, aí fez um topo mais baixo. Cara, armou pivô de baixa, é venda. E olha aqui o alvo aqui onde foi atingido. Olha onde o alvo foi atingido. Terceiro alvo. Olha até onde foi essa queda. No terceiro alvo. Tá aqui, né? E aí você, por exemplo, aqui você tem um micro pivôzinho de alta. Vamos traçar aqui esse micro pivôzinho de alta para cima. Ah, mas tá contra a tendência. Ok, mas foi no terceiro alvo. Eu não fiz essa operação e não faria. Mas só para mostrar que, por exemplo, quem arrisca mais reversão no terceiro alvo, olha aqui até onde foi. Foi só no primeiro alvo. Ou seja, contra a tendência, nesse caso aqui foi só no primeiro alvo. Ó. Foi no primeiro alvo e voltou. Tá? Por exemplo, aqui caiu, consolidou, caiu. Eu posso dizer que aqui eu tenho um pivôzinho de baixa. Tá? Não precisa pivôzinho de baixa, não precisa ser topo e fundo certinho. Pode ser uma consolidação. Né? Então aqui, ó, pivô de baixa. Opa. Olha aqui, foi no primeiro alvo, fez pullback na cabeça do pivô, rompeu em direção ao segundo, ó, falso rompimento e voltou para cima. Mas foi no segundo alvo. Por isso que eu falo, eu gosto muito de defender, de zerar a posição do segundo alvo. Nem sempre vai no terceiro. Aqui eu peguei várias que foi no terceiro. Ontem mesmo, GG, você me fala quando tiver que interromper para não atrasar a grade, tá? Se quiser, já paro agora. Eu tô achando só o último estudo aqui, por exemplo, essa barrona aqui no topo. Essa aqui eu não quis operar vendido, essa barrona. Olha só. Terceiro alvo dela. Terceiro alvo dela. Para baixo. Assim como esse movimento aqui de consolidação, vamos projetar para cima. Cravou, olha a máxima onde foi. Terceiro alvo. Terceiro alvo. Então agora é com vocês. Isso que eu fiz aqui. Peguem uma plataforma, a plataforma de vocês e brinquem, galera. Vocês têm que desenhar, vocês têm que rabiscar. Análise técnica sem rabiscar não é análise técnica. As oportunidades só aparecem para quem está preparado. E o que significa estar preparado? Rabiscar pra caramba, se você, principalmente quem quer exercitar Fibonacci, né? E fazer esse backtest visual. Tem vários traders no projeto de 10% fazendo esse backtest e passando, ó, esse tipo de cenário dá 100% de acerto. Esse tipo de cenário, 85% das vezes, vai no alvo, no terceiro alvo. Façam isso, estudem, mexam, brinquem com isso, se divirtam. Né? O dinheiro não vai cair do céu, não cai do céu, mas quando você começar a usar Fibonacci, né, com disciplina, você vai ter a sensação que o dinheiro cai do céu, sim senhor. O céu cai no seu chão, como eu falo para a galera, não vamos ficar tomando risco à toa, não vamos entrar pelo risco, não vamos ser precipitado, vamos esperar o saco de dinheiro cair no nosso pé, a gente pega, vê que não tem ninguém olhando, pega, bota nas costas, vai para casa, fatura do dia liquidada. Maravilha. Ontem tinha trader dizendo que, ontem que bateu a meta do mês naquele dia, usando FIBO, tá? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, me perdoem.